Oi, meus amores! Então, na aulinha de hoje, né, de ciências, a gente vamos viajar, né, um pouco sobre o mundo animal, né? Se vocês analisarem um pouco da abertura do capítulo, vocês vão perceber que a gente encontra várias espécies de animais, né? Animais que estão dentro da água, animais que estão pendurados em árvores, né? Animais que estão sobre o solo. Então, existe, né, uma infinidade de animais e a gente vai começar a estudar as suas características, né? Porque eles possuem muitas características. A gente vai aprender sobre o ambiente onde eles vivem, o que comem, né? Então, assim, é um conteúdo bastante gostoso de trabalhar, né? E de aprender também. Espero que vocês se aprofundem nos estudos. Eu deixei uma atividade hoje, né, na agenda, para que vocês já fossem fazendo uma leitura dessa unidade e possivelmente quando fossem ver a videoaula já tivessem uma noção, né, de como é o mundo animal, né? O animal ele tem uma diferença, né, entre o ser humano, que eles não pensam, né? A gente se diferencia deles porque a gente consegue pensar, né? Embora os animais eles tenham uma inteligência, a gente pode dizer assim, né, entre aspas, porque a gente consegue domá-los, né? Alguns, aqueles que a gente pode ter em casa, por exemplo, né? Um cachorro, um gato, né? São animais domésticos que a gente consegue ver que eles aprendem algumas coisas, né? Tipo saber o lugar onde a ração tá, né? Quando o dono chega, eles conseguem identificar, seja pelo cheiro, seja pela pisada. Então, assim, os animais eles possuem realmente muitas características, né? E aí a gente vai começar a unidade estudando os hábitos e o modo de vida, né? Então, o mundo animal é um pouco diferente, né, do mundo humano, nosso mundo, né? Existem animais que só vivem na natureza, que a gente não pode criar em casa, né? E esses animais, eles têm costumes próprios deles, né? Tipo alimentação, o ambiente, né? A forma como eles se reproduzem também, que a gente vai estudar, né? Então, eles têm algumas preferências, né? Em relação à alimentação, em relação ao que gostam de fazer, enfim, né? Os animais, eles têm suas características e a gente também tem, né? Nenhum ser humano é igual ao outro, né? Nesse sentido, a gente tem as mudanças físicas, né? E é importante que a gente também conheça essas características, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz: onde vivem os animais, né? Os animais, eles estão presentes em todos os lugares, né? Seja em casa, seja na floresta, seja na água, enfim, né? Mas a gente pode classificar em três, né? Aquáticos, terrestres e semiaquáticos, né? Então, os animais aquáticos são aqueles que vivem totalmente na água, né? Que não conseguem sobreviver fora dela. O terrestre é aquele que vive na terra, né? Seja pendurado na árvore, como o macaco, né? Seja rastejando, como a cobra, né? São animais que vivem exclusivamente na terra, né? Que se forem colocados, por exemplo, na água, morreriam, né? Não conseguiriam viver. E a gente também, né, tem os semiaquáticos, né? Que pra gente é uma novidade, né? Para alguns, acredito, né? Novidade, porque são aqueles animais que vivem um período de tempo na água e na terra, né?
Eles vivem próximos a rios, né, a lagos. São animais que vivem na terra, porém se aproximam de áreas onde tem água, né? Então, essa é uma novidade, são os animais semi-aquáticos, né? Ou seja, eles não são nem terrestres, nem aquáticos somente, né? Como se fosse uma junção dos dois, né? A gente pode ver aí exemplos de animais no nosso próprio livro, né? Do jacaré, que é um animal semiaquático, ele consegue viver uma parte do tempo na terra e uma parte na água, né? Então a gente vê aí o exemplo de um animal semiaquático, né? Tem os peixes, que são animais totalmente aquáticos, que não conseguem viver fora da água, né? Eles respiram, eles se alimentam, eles se reproduzem, tudo dentro da água, né? Eles fazem isso dentro da água. E a gente tem também os animais terrestres, né? No caso aí do livro, a gente tem a raposa, mas a gente tem o gato, a gente tem o cachorro, a gente tem o cavalo, a vaca, enfim, né? São animais que vivem na terra, né? Que não conseguiriam sobreviver dentro da água, né? Se eles fossem colocados dentro da água, né? Com certeza eles iriam morrer, porque não estão adaptados para viver na água, né? Cada animal tem a sua característica, como eu falei no início. Cada animal ele possui as suas próprias características, né? Tanto de lugar, quanto de comer, enfim, né? Aí a gente consegue ver uma conexão, né, com a geografia aí embaixo. Como eu expliquei para vocês, às vezes a gente vai conseguir intercalar um assunto com o outro, né, uma disciplina com a outra. A gente vai conseguir fazer essa interdisciplinaridade, né, que é conseguir, dentro de um conteúdo, trabalhar duas disciplinas. Então, a gente tem aí um pequeno texto, né, na página 4, bem interessante, sobre os animais, né? Os animais, eles estão adaptados a viver em diversas regiões do planeta, né, em diversos lugares. Tem animais que vivem mais no frio, tem animais que estão adaptados mais ao calor, enfim, né? Dependendo do lugar onde habita, cada animal apresenta algumas características que garantem vantagens que podem ajudá-lo a sobreviver. O urso polar, por exemplo, a gente vê aí a imagem do urso, né? Vivendo em um lugar frio, vive no Ártico, uma região que é coberta de neve. Como seu corpo é coberto por pelos brancos, é difícil para os outros animais enxergá-lo. Então serve até como defesa, né? Ele vive num ambiente frio, tem o pelinho branco, então serve o pelo branco no gelo, né? Às vezes não dá para identificar que ali tem um animal, né? Um animal identificar que tem um outro animal. Ou, por exemplo, um predador, né? Que queira pegar esse animal para poder vender, né? Lucrar com isso, né? Como a gente já falou em outra aula. Assim, o urso polar pode ter mais sucesso em suas caçadas. Então, como ele tem essa vantagem de ter o pelo, né, claro, né, e vive em um ambiente claro, então ele tem essa vantagem, né? A gente consegue entender que o ambiente também contribui, né, para a sobrevivência do animal, para que ele possa buscar seu alimento, para que ele possa se proteger, né, de, de ser capturado, por exemplo, né, por um outro animal, enfim. Então, bastante interessante esse texto. Não deixem de fazer a leitura dele, né, a releitura, né, quando vocês estiverem vendo a videoaula, né, acompanhando com o livro, e aí vocês vão fazer essa releitura e poder entender melhor, né, essa questão do ambiente em que cada animal vive, porque a gente passa o tempo todo estudando isso. No nosso dia a dia mesmo, a gente
convive, né, com isso, e de identificar o local onde aquele animal pode sobreviver, né? A gente sabe que a gente não pode criar um leão em casa, né? Imagine como era que seria, o leão comeria todo mundo, né? O leão, ele precisa ficar num ambiente, né, livre na natureza, né? E não ser criado preso em casa. Enfim, né? Então a gente também descobre que o animal, ele possui o seu próprio local, né? A gente aprendeu que a gente tá aprendendo nessa unidade que existe os animais semiaquáticos, né? Que são aqueles que podem viver na terra um período de tempo e também na água, né? Próximo a lugares que possuem água, né? Próximo a rios, a lagos, enfim. Aí a gente observa que os animais aquáticos são aqueles que vivem em ambientes que têm água doce, né? E aqueles também que vivem em água salgada, porque assim, vem um questionamento, animais aquáticos. Mas a gente se questiona se esses animais vivem apenas em lugares onde tem água doce, né? E não, a gente consegue encontrar animais também em água salgada. A gente imagina o quê? A praia, né? A praia é um lugar onde tem água salgada. Aí a gente diz o quê? Na praia não tem animal, né? A gente não encontra nenhum animal, mas é possível, né, que existam animais que vivam em águas salgadas. A gente vai ver aí, né? Os animais marinhos, né? Entre ele tem o peixe palhaço, que a gente vê aí no livro, né? Que eles vivem em mares e oceanos, né? Onde a água é salgada. Então, eu acho que para vocês é uma importante descoberta, né? Porque a gente achava que animais só em água doce, mas não, é possível sim encontrar animais em mares, em oceanos, onde a água é salgada, né? E aí a gente tem os peixes de água doce, né? Que são os mais comuns, aqueles que a gente conhece, e tem muitos outros também, né, que vivem apenas em água doce, que também não sobreviveriam em água salgada ou vice-versa, né? Animais de água salgada só vivem em água salgada. Animais de água doce só vivem em água doce, né? Então, vamos entender isso direitinho, né? Para que não fique dúvida nenhuma. Aí, a gente vai partir para a alimentação desses animais. O que é que eles comem? Será que todos os animais comem a mesma coisa, né? Não, né? Não é bem assim. A gente consegue encontrar, né? Primeiro, quando a gente fala em alimentação, a gente fala em vida, né? A gente precisa se alimentar para ter a energia necessária para sobreviver, para realizar as atividades, para estudar, né? Para brincar, enfim, para tudo. Quando a gente deixa de se alimentar, o nosso corpo ele fica frágil, né? A gente desmaia, nosso corpo ele fica sem resistência, a gente fica doente. Então, primeiro de tudo, quem nos fornece a energia necessária é justamente a alimentação, né? Ela é crucial na nossa vida. A gente não vive também sem se alimentar, né? Além da água, claro, é necessário que a gente também se alimente de forma correta, né? Nós, como seres humanos, nós precisamos nos alimentar de um pouquinho de tudo, de frutas, de verduras, de legumes, né? De raízes, enfim, para que a gente possa ter essa energia que é necessária para o trabalho, para o estudo, né? Uma mente cansada, né? Uma mente que está sem alimentação, ela pode ficar fraca, né? E não resistir.
E aí a gente vai para a questão da alimentação dos animais, né? A gente já sabe o quanto a alimentação é importante e a gente vai estudar agora cada tipo de alimentação, certo? Vamos ver. Vamos ver então o tipo de alimentação, né, dos animais. A gente já estudou o ambiente onde eles vivem, né? Que pode ser aquático, terrestre, semiaquático, né? A gente viu que eles podem viver em água doce e água salgada, né? Pode ser que tenha sido uma informação nova e bastante importante, né? A gente vê aí os animais marinhos, né? Que eles conseguem sobreviver na água salgada. A gente tem também a questão, a peculiaridade, né? O cuidado de perceber que existem animais que dependem exclusivamente daquele ambiente para sobreviver, né? Jamais a gente criaria um leão em casa ou uma onça. Imaginem criar uma girafa, né? Então a gente precisa respeitar cada ambiente de cada animal, né? E agora falando sobre os tipos de alimentação, né? A gente sabe que cada animal tem o seu tipo de alimentação, né? Seja ela carnívora, seja ela herbívora, seja ela onívora, né? E a gente vai estudar, vamos tentar entender como é que isso acontece, né? Já falamos sobre a importância da alimentação e agora a gente vai falar sobre cada uma delas, né? Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam de fontes vegetais, né? De folhas, de frutos, de raízes, né? São aqueles animais que se alimentam exclusivamente, ou seja, se alimentam apenas, né, de vegetais. Como é o exemplo que está aí, é o cavalo, né? O cavalo é um dos exemplos que se alimentam apenas, né, de vegetais. Aí a gente consegue ver também que entre os animais herbívoros, existem alguns que se alimentam dos frutos, né? De frutos. E a gente pode chamar esses animais de frugívoros. Frugívoros são animais que se alimentam de frutos, né? E como exemplo, a gente tem aí o tucano, né? Ele se alimenta do fruto, né? Dos vegetais. Então, veja que novidade, né? Herbívoros, apenas vegetais. Frugívoros são aqueles que se alimentam dos frutos dos vegetais, né? Aí a gente parte para os animais carnívoros, né? São aqueles que se alimentam apenas de carne exclusivamente, né? É o leão, é a onça, é o tubarão, são animais que só comem carne, né? Então é por isso que eles ficam na floresta atrás, né? De alimentos, né? Carnívoros, de outros animais, né? Na verdade, eles se alimentam de outros animais, né? É importante salientar isso. E aqueles que vivem em zoológico, né? São servidos com o tipo de alimentação adequada. Quem já teve a oportunidade de visitar um zoológico sabe, né, que consegue ver, né, o animal e o seu tipo de alimentação, tipo de ambiente, né, que eles vivem, né? Interessante. E quem não teve a oportunidade de ir ao zoológico ainda e tiver uma curiosidade, é só pesquisar, né? No YouTube tem vídeos mostrando, né, onde os animais vivem, de que se alimentam. Quem tiver, né, a curiosidade de ir além do livro, é só fazer essa pesquisa também, certo, gente? Aí a gente tem os animais onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de carne, né, quanto de vegetais, né? Inclusive, nós, seres humanos, fazemos parte desse grupo, né? A gente se alimenta tanto de carne como de vegetais, né?
além do porco, que também faz parte desse grupo, além dos morcegos, além dos macacos, né? Então, a gente só está dando alguns dos exemplos, né? Mas existem muitos outros animais que são onívoros, que são carnívoros, que são frugívoros, né? E eu quero que vocês entendam o que cada o que cada conceito quer dizer, né? Eu quero que vocês entendam isso, né? O que é um animal frugívoro, por exemplo, né? Se eu chegar e perguntar. Então, eu quero que vocês saibam que um animal frugívoro é aquele que vai se alimentar apenas de frutos, né? E não só de vegetais, mas também de frutos. E carnívoros vai se alimentar apenas de carne, né? Então, eu quero que vocês saibam cada conceito, entendam, porque a gente só consegue aprender se a gente entender, né? Se não entendeu, é só colocar no grupo que eu vou responder a vocês, eu vou dar outros exemplos, certo? Mas tá bem miudinho, né? Aí a gente vê os exemplos, né? O passarinho com uma minhoca, né? E uma aranha no bico. A gente vê nós, seres humanos, que a gente tem uma mesa bem colorida, porque a gente consegue se alimentar, né? Tanto de vegetais como de carne. Então a gente consegue o pratinho todo colorido, e quanto mais colorido, mais saudável é. A gente aproveita também esse momento para salientar isso, né? A importância de comer frutas, a importância de comer verdura. Quando tia fala na sala de aula, né? Traga uma fruta no lanchinho, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, né? Porque é muito importante que o nosso organismo tenha um pouquinho de tudo, né? A gente não pode exagerar nas coisas, mas a gente pode, né? Comer um pouquinho de tudo. Ah, não vou comer doce nenhum, né? Não é que a gente não pode comer doce nenhum, a gente vai moderar, a gente vai comer numa quantidade que não vai fazer mal à nossa saúde, que não vai estragar os nossos dentes, né? Então, quem quiser, né, e eu acho bem interessante fazer uma leitura, né, dessa unidade, né, novamente, ou depois da videoaula, né, e quem ainda depois da videoaula ficar com dúvidas, é só colocar no grupo, né, tia, tô com dúvida nisso, quero, né, tirar dúvida sobre isso, é só perguntar, né. E a gente tem ainda os animais detritívoros, né? O nome é complicado, mas o significado é muito simples. São animais que se alimentam de outros animais mortos, né? Animais ou plantas mortas, né? A gente conhece muito bem o urubu, né? O urubu, ele se alimenta justamente de animais mortos, né? Mas tem outros animais que também faz parte desse grupo, que são as hienas, tem também os abutres, que fazem parte desse grupo, né? E veja quanta coisa a gente aprendeu nessa aula, né? Bem interessante sobre esses animais, sobre o local onde eles vivem, sobre o que de que eles se alimentam, a importância da alimentação para a nossa vida, né? A gente conseguiu incluir a geografia também, né? Nessa unidade, a gente conseguiu trabalhar o conteúdo intercalado e isso é bastante importante, né? A gente conseguir encaixar um conteúdo no outro, né? Para facilitar o entendimento de vocês. Eu deixei a agenda mais cedo, né? Para que vocês já fossem adiantando a atividade e eu já vou respondendo aqui nessa aula, né? Porque aí vocês já podem fazer a correção, né? Vamos lá, é um joguinho rápido, né? Aqueles joguinhos que a gente fazia na sala, né? Vamos voltar com fé em Deus. E era maravilhoso. Então, pense que a gente tá naquele joguinho, né?
É ou não é, né? É verdadeiro ou falso? Imaginem aí. Então, herbívoros alimentam-se de plantas, né? De plantas ou vegetais. Quem colocou vegetais também está correto, né? Eles se alimentam exclusivamente, tá? Para que não fiquem dúvidas nenhuma. Eles só comem vegetais, plantas, certo? Frugívoros alimentam-se principalmente de frutos. Não é que eles não comam vegetais, mas eles se alimentam principalmente de frutos, certo? Carnívoros alimentam-se de outros animais, né? De carne de outros animais, né? Onívoros alimentam-se de plantas e outros animais, que no caso seria a carne, né? O animal representa a carne. Então, onívoro, inclusive, se eu perguntar a vocês a que grupo nós, seres humanos, pertencemos, vocês vão me responder que é onívoros, né? A gente se alimenta tanto de um quanto do outro. E detritívoros alimentam-se de restos de outros seres vivos, né? Então, a gente viu que tem os urubus, que a gente conhece, né? Que eles se alimentam de animais mortos, né? De seres vivos mortos. Então, a gente sabe os urubus, as hienas e os abutres, né? Eles se alimentam principalmente de seres vivos que foram mortos, né? De carne morta, certo? Então, essa aula, eu não vou dar todo o conteúdo de uma vez, porque o conteúdo é longo, né? E eu vou parar aqui porque eu quero que vocês entendam perfeitamente o que a gente estudou hoje, certo? A gente começou falando sobre o local onde os animais vivem, né? Que eu falei para vocês, terrestres, aquáticos ou semiaquáticos, né? A gente falou sobre isso, deu exemplo, espero que vocês tenham entendido, né? Depois a gente falou que os animais aquáticos, eles podem viver em água doce e em água salgada, que também é uma informação muito importante, né? E a gente saber que existem animais, sim, em oceanos e em mares, né? A gente vai à praia, a gente não vê, mas existem mares onde são lugares que animais vivem, né? E é importante também a gente entender que tem aquele animal que consegue viver tanto na terra quanto na água, né? Em ambas as situações ele consegue viver, são os semiaquáticos, né? Isso é novo pra gente e é uma informação muito interessante, porque a gente ficava meio que perdido, né? Sem saber, na verdade, se o animal era aquático, se o animal era terrestre, e enfim, essa informação fica agora clara. A gente também falou sobre de que os animais se alimentam, né? Fizemos a atividade, na correção da atividade, que eu deixei para vocês como na agenda, né? E assim, espero que vocês acompanhem. Se não entendeu, é só voltar ao vídeo, né? O vídeo também está disponível no YouTube, né? E vocês, se tiverem dúvidas, não fiquem com essas dúvidas guardadas, né? Coloquem no grupo e que eu vou estar à disposição de vocês para que todo mundo entenda o conteúdo miudinho por miudinho. Eu não gosto quando o aluno ele fica com dúvida, né? Eu gosto quando ele entende, quando ele fala, quando ele interage, quando ele fala com as palavras dele, enfim, mas que entenda o conteúdo, certo? Isso é de total importância, né, pra gente. Bom, então, já deixei a atividade, peço que vocês façam uma releitura, né? A gente vai parar aqui e continua na próxima aula de ciência, certo? E qualquer dúvida, Tia Fran tá à disposição, tá? Aquele abraço virtual, né? Um beijinho e
Até a próxima aula.